Por que alguns materiais conduzem eletricidade e outros não? É possível um material que ora conduz, ora não conduz? O que é um material dopado? O que seria um semicondutor? Olá pessoal, essas são algumas perguntas que a gente vai responder na aula de hoje. O cobre é um excelente condutor. Isso porque ele tem 29 prótons, então atrai 29 elétrons. Os elétrons se organizam em camadas de 2, de 8 e 18, faltando então um elétron na última camada que a gente chama de camada de valência. Vamos esquecer essa última camada por um tempo e somar todas as cargas. Considerando que prótons e elétrons possuem cargas elétricas que se anulam, a carga líquida resultante desse átomo é equivalente à carga de um próton apenas, e essa carga que vai atrair o nosso elétron. A atração é fraca, por isso qualquer tensão consegue remover o elétron e ele é dito elétron livre. Se a gente tem átomos suficientes, então uma tensão consegue deslocar uma quantidade significativa de elétrons e voilá, temos a corrente elétrica. Então, um elemento com mais elétrons na última camada vai conduzir mais corrente? Não. Se a gente tem um átomo com 8 elétrons na camada de valência, a carga líquida interna, então, é equivalente à carga de 8 prótons. A atração dos 8 prótons, então, já é mais significativa e não temos nenhum elétron livre. E se forem 4 elétrons na camada de valência? Boa pergunta. Vamos pegar como exemplo o silício. Ele tem 14 prótons e pode atrair, então, 14 elétrons, que se organizam em camadas de 2, de 8 e 4 elétrons. Com essa quantidade de elétrons de valência, ele consegue fazer ligações covalentes com cada um de seus vizinhos. Ele compartilha, então, um elétron com cada vizinho, no total de 4. Assim, todos ficam como se tivessem 8 elétrons, fortemente atraídos pelo núcleo e não sobra nenhum elétron livre. O silício puro é, então, isolante. Um cristal puro é aquele que tem apenas um tipo de elemento, nenhum diferente. Isso não se encontra naturalmente com o silício, então ele tem que ser purificado. Só então a gente pode adicionar as impurezas que a gente quer. O boro tem número atômico 5, ou seja, 5 prótons e 5 elétrons. Ele se organiza em camadas de 2 e de 3 elétrons. A camada de valência, 3 elétrons, trivalente. O cristal tipo P é então conseguido por um processo chamado de dopagem, que consiste em adicionar impurezas controladas e conhecidas no cristal puro. O exemplo é o boro no silício. Mas essas impurezas são adicionadas bem rarefeitamente, tipo um átomo de boro a cada 1 milhão de átomos de silício. Esse material tipo P vai ter sim elétrons livres, mas bem poucos, que a gente chama de portadores minoritários. A maioria vai ser então lacunas, os portadores majoritários. Já se a gente adicionar o fósforo, a história é diferente. O fósforo é pentavalente, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Isso quer dizer que ele consegue fazer as 4 ligações que o silício fazia, mas um elétron fica de fora, com atração bem fraca, então ele é o nosso elétron livre. O material, então, com fósforo, ele vai ter vários elétrons livres, portadores majoritários, e pouquíssimas lacunas, os portadores minoritários. É o material do tipo N. Então, repetindo, o material do tipo N tem muitos elétrons livres, pouquíssimas lacunas. Já o material do tipo P tem muitas lacunas, carga positiva e pouquíssimos elétrons livres. Dependendo de como a gente combina esses materiais do tipo P e tipo N, a gente pode fazer os mais diversos tipos de dispositivos, que funcionam uma hora, não funcionam em outra. Basicamente, a gente controla eles como a gente quer. Funciona quando a gente quer e bloqueia quando a gente quer. Isso permite uma diversidade de avanço tecnológico. Os processadores, por exemplo, dos celulares e dos computadores são feitos com semicondutores. Mas aqui, em eletrônica básica e industrial, a gente vai ver apenas alguns desses dispositivos: os diodos, os transistores e os tiristores. O material tipo P, junto com o material tipo N, forma a junção PN. Ao se formar uma junção PN, os elétrons livres da borda N se recombinam e preenchem as lacunas da borda P. Ao se recombinar, eles formam região neutra, que dificulta a passagem dos próximos elétrons para preencher as próximas lacunas. Essa região vai crescendo até que a dificuldade seja grande o suficiente para não passar mais elétrons e parar a recombinação. Essa região é chamada de zona de depleção. Os átomos da direita, ao receberem os elétrons para preencher suas lacunas, são chamados de ânions. Por isso, esse terminal é chamado de ânodo, tem um sinal positivo e representamos pela letra A. Já os átomos da esquerda perdem elétrons livres e viram cátions. Por isso, esse terminal é chamado de cátodo, tem um sinal negativo e representamos então pela letra, isso mesmo, K. Aqui basta colocar os terminais metálicos nas duas extremidades, então temos o nosso primeiro dispositivo, o diodo de junção PN ou só o diodo. Esse aqui então é o símbolo do diodo, uma setinha com uma barra na extremidade mais pontuda. Ele indica mais ou menos como o diodo funciona.
No sentido da seta, ele deixa passar a corrente, ou seja, ele conduz, e no sentido oposto, ele bloqueia ou barra a corrente. No laboratório, a gente encontra esse dispositivo com formato cilíndrico e com uma faixa numa das extremidades, que é o cátodo. A outra, então, positiva, é o ânodo. Lembrando, então, que sinais opostos se atraem, o lado positivo da fonte, ao se ligar com o cátodo, vai atrair os elétrons livres, aumentando um pouco, então, essa zona de depleção. E o lado negativo ligado no ânodo vai atrair as lacunas, que só faz aumentar a zona de depleção e impede a passagem de corrente. Quanto maior essa tensão, maior a zona de depleção e menos corrente passa. Já se invertermos o diodo, a gente vai ter positivo com positivo e negativo com negativo. Essa é a polarização direta. Vamos ver como funciona. Sinais iguais se repelem, então o lado positivo da fonte vai repelir as lacunas. O mesmo vai acontecer no outro terminal. O negativo da fonte vai repelir os elétrons livres. Isso faz com que a zona de depleção diminua e os elétrons então consigam atravessar e tenham a corrente elétrica. O nosso diodo conduz. Mas atenção, ele só conduz se a zona de depleção diminuir o suficiente. Para o diodo de silício, isso acontece em torno de 0,7 volts. Antes disso, a zona de depleção diminuiu, mas não diminuiu o suficiente para facilitar a passagem de corrente. Ou seja, o diodo continua sem conduzir. Valeu, pessoal!